Boa noite. Vamos lá, vamos bater um papinho, um pouquinho só, né? Um pouco de papo, bater um papo de papo. Conversar um pouco com os meus irmãos, com os meus queridos filhos amados, povo de Deus, devotos de São Jorge da Capadócia, nosso santo guerreiro. Vamos ter aquele momento de conversa bem gostosa, bem animada. Então, se você está chegando aí, vamos conversar um pouquinho, né? Um bate-papo aqui direto do santuário, tendo com você um momento de descontração, né? Nesse fim de dia, nesse final de segunda-feira cansativa, muito trabalhosa, mas estamos aqui e com você, né? Vamos lá. Então estamos juntos aqui, todos nós ligados aqui, né? E eu quero conversar com você, eu quero responder perguntas, né? Vamos lá, vamos responder. Alô, Heber, estamos aqui, estamos juntos, Heber Carlos, meu querido. Deus abençoe a sua família, a sua saúde. Ô, de Cássio, como é que está? Tudo bem? Vamos todos, isso, bater um papo. Aqui, para fechar a segunda-feira junto com vocês, irmãos queridos. Alô, Badical Estela, como vai? Tudo bem? Deus abençoe. Vamos lá, todo mundo, vamos lá. Vamos chegando para dar nos despedir nessa segunda-feira, para descansar daqui a pouquinho, para bater aquele papo bem gostoso, bem animado, um papo de irmãos, de amigos, né? Povo de Deus, independente da nossa religião, Deus quer os seus filhos todos unidos, todos ligados, né? Cadê? Quem vai chegando, vai dando um oi aí, vai mandando um coraçãozinho, já que a dona Rosana tá ali, subiu ali o coraçãozinho dela, né? Quem mais? Vamos lá, vamos bater papo, gente, vamos bater papo. Quero bater papo com você hoje. Hoje é bater papo com os campeões, as campeãs e as campeãs da fé. Alô, Regina Rossi! Alô, querida Regina, como é que vai? Como é que vai a família? Como é que vai o Rafa? Como é que vai o Robson? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, quem mais? Vai mandando uma boa noite, mandando um abraço pra gente. Estamos aqui, eu quero conversar com você, eu quero bater aquele papo bem legal, mandar aquele abraço para você, né? E responder perguntas. Alô, Robson, tudo bem? Perguntei para você agora. Vamos mandar aqui, façam perguntas. Eu quero bater papo com você, responder perguntinhas a você. Isso é um momento de intimidade nossa, terminando o dia. Um dia foi tão cansativo, de repente, para você. Vamos terminar esse dia. Olha lá. Isso, umbandistas somos monoteístas, acreditamos em apenas um só Deus. Isso aí, nós somos o povo de Deus. Os umbandistas acreditam que existe um só Deus. E as energias, né? As energias que a Umbanda cultua, né? Eu não entendo muito, mas acredito que seja isso. Então, somos monoteístas, cremos num só Deus, Pai de todos, Criador de todos, Criador do céu e Criador da terra. Né? Quem mais? Vamos lá, eu quero responder perguntas, bater papo com você, aproveite, eu quero desenvolver com você, irmão e irmã, esse momento de carinho, né? De bate-papo, porque hoje sem pular, sem fazer muita festança, muita zoeira, né? Estamos na quaresma do livramento, da restauração, e eu tenho certeza que Deus quer restaurar a sua vida e livrar a sua vida de todos os males, como tem livrado. Quantas pessoas têm passado por tantos problemas têm sido libertas, né? Essa doença, a crise, Deus tem livrado a gente disso. Até os que passaram por ela já conseguiram passar, superar. Deus está do nosso lado. Eu quero ver o seu boa noite, quero ver o seu oi, né? O seu joinha, o seu coração subindo. Cadê? Chama todo mundo para bater papo, para conversar um pouquinho. Daqui a pouquinho eu quero fazer uma oração com você. Fazer uma oração toda especial com você. Isso. Vai mandando abraço, vai mandando boa noite. Diga quem você é, se você for pela primeira vez, chegou agora, né? Vamos lá. Alô, Tataraz, vamos lá. Será que a gente consegue bater papo aqui agora? Porque tá difícil, né? Hoje a gente marcou de bater um papinho, conversar e não tá conseguindo, né? Vou mandar convite pro senhor. Vamos ver se o senhor consegue chegar aqui, ó. Opa! Mandando convite. Adicionando para. Oh, Deus abençoe, sua bênção também. Vamos lá, todo mundo junto. Vamos ver? A gente consegue bater aquele papo.
Chamei, convidei. Alô, Evandro Santos, boa noite, Evandro. Deus abençoe, Evandro. Opa! Conseguimos! Conseguimos! Que legal, que legal. Opa, né? Deixa eu só fechar aqui a porta, entrando um vento aqui. Vou fechar a porta aqui do lado. Peraí, só um minutinho. Agora sim! Pronto! Vamos lá, boa noite, querido Tatazazzi! O senhor tem que vir mais para cá. Pronto, cheguei! Mais um pouquinho. Vai cobrir São Jorge? Aí, ó. Já estou bem enquadrado, já fui enquadrado. Tatazazzi, do canal Tudo de Candomblé. Deus abençoe o senhor. Obrigado. Tateto Nizazzi abençoe o senhor sempre. Amém, amém, amém. Essa linguagem única do amor, que é a linguagem do amor e do respeito, ela teria que ser falada por todo mundo, né? E as pessoas preferem guerrear do que amar, né? Ah, mas ele é do candomblé, é do diabo, é não sei o quê, é da Umbanda, é do mal. Gente, e a gente para ver que na verdade, né, Tatazazzi, o diabo não está na religião. O diabo está em algumas pessoas que estão na religião. Né? O diabo está dentro da igreja. A gente está vendo um negócio meio esquisito aí, né? É de jeito da igreja. Né? Então, isso é verdade. Isso é verdade. Mas hoje, eu quero hoje, Tatazazzi, né? A gente aquele dia fez na sua página, a gente fez aquela live falando sobre a intolerância, falando sobre Inquisição, né? Hoje vamos fazer aqui, né, com o nosso pessoal aqui, e se eles quiserem perguntar, também perguntem, né? E hoje eu estou aqui para responder as vossas perguntas. Você sabia que existe um termo que é sabatinar, né? Sabatinar. Esse sabatinar, as pessoas falam que advém das escolas sabáticas, que no sábado as religiões... Mas, na verdade, eu fiz uma descoberta outro dia, um negócio fantástico, que o termo sabatinar, na verdade, ele remete à rainha de Sabá, aquela rainha africana que foi visitar o rei Salomão, inclusive depois que até com ele gerou uma criança, né? O que deu origem a um povo, né? Que tem aí toda aquele e que ele, Salomão, respondeu todas as perguntas que a rainha de Sabá fez. Então, que, na verdade, o termo sabatinar não tem nada a ver com as escolas que funcionavam no sábado de religião, mas sim porque é um termo de responder perguntas, como a rainha de Sabá fez com Salomão. Olha que interessante. Mais uma vez, eu estou muito contente de estar conversando com o senhor. O senhor é uma pessoa que nos dá, sempre nos dá muito esclarecimento e nos ajuda muito a nossa religião, porque referente à nossa religião, ainda tem muitos cultos aglutinados ao cristianismo, e eu entendo que nós já estamos na hora de nos desprender do cristianismo, porque nós temos culto próprio, nós temos orixás, nós temos os nossos deuses, e não precisamos
nos aglutinar nos deuses alheios. Então, nós temos os nossos deuses. Então, Ogum não é São Jorge, Nossa Senhora Aparecida não é Oxum, né? E por aí vai. Né? E Nossa Senhora dos Navegantes não é Iemanjá. É Iemanjá, é verdade. Né? São Sebastião não é Oxóssi. Né? Aquele velhinho da pedra não é Xangô, Xangô não é daquele jeito. Cansado, dormindo. Não, eu só sabia. Tem um negócio que eu vou falar aqui que vai incomodar muita gente, hein? Ai. Não sei nem se eu vou falar. Fala ou não falo? Fala ou não falo? Fala ou não falo? Pode falar, pode falar. A gente entende que o sincretismo fez isso, né? O sincretismo fez as pessoas, os escravos, tiveram que maquiar a sua fé através, se não seriam sacrificados, castigados, iam para o tronco, para outros aparelhos de tortura, chicote, né? Então, o que acontece? Eles tiveram que enganar os feitores, os senhores de engenho, colocando as imagens no lugar dos ferros, dos assentamentos, dos barros, daquela coisa, né? Diz até que outro dia eu ouvi falar que é um erro, não é isso, mas eu ouvi uma pessoa falando que a história de Santo do Pau Oco é porque os santos eram ocos e cobriam os assentamentos. Não é isso, é por causa da história do ouro que ia dentro, né? Mas não, pode ser também, né? A parte do Santo Oco é porque a nossa maior simbologia dentro do candomblecismo é o ocultar. A pedra não é Otá. Otá é inimigo. O ocultar, que seria a pedra que é sacralizada, na qual trazemos aquela energia para cultuar, a pedra era colocada dentro do santo. Por esse motivo, o santo, a pedra era colocada dentro do santo. Então, há semelhanças entre... vamos pegar algum... guerreiro, anda de cavalo, tem militância, é aquele cara em posição. Aí se rendeu a São Jorge a essa semelhança, mas não é a mesma pessoa. Agora eu vou falar o que eu disse que vai dar confusão. Prepare-se! Aí as pessoas assemelham, acho que São Lázaro, acho que é Obaluaí, não é isso? Obaluaí. São Lázaro a Obaluaí. E se eu te falar que esse São Lázaro, que todo mundo conhece, na verdade, não existe. O São Lázaro não existe. Gente, vamos lá. Outro dia eu falei isso com um amigo, quase que ele me matou. Vamos lá. Na Bíblia, no Evangelho, é citado 2 Lázaros. Um Lázaro, que é o irmão de Marta e de Maria. Esse foi aquele que morreu depois de 4 dias que estava enterrado. Jesus chegou lá, na casa de Marta e Maria, e ressuscitou Lázaro. Ok? Está na Bíblia. Evangelho, né? Esse é Evangelho. Jesus ressuscitou Lázaro. Esse Lázaro, que todo mundo tem o quadro de São Lázaro, lambendo, o cachorrinho lambendo a perna, tá? Não é isso? Isso é uma lenda. É uma parábola contada pelo próprio Jesus. Que ele falou, um dia existia um rico e Lázaro. O rico morreu e foi para o seio de Abraão. O Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. E o rico foi para o Hades. Lázaro, enquanto vivo, sofria com feridas e os cachorros lambiam as suas feridas. Mas é uma parábola. Isso não existiu. Não existiu. Foi uma história, igual a história do filho pródigo, igual a história do semeador. Foi uma parábola que Jesus contou.
ressuscitou. Aí as pessoas confundem com o Lázaro que morreu, ressuscitou, por ter o mesmo nome e ter uma situação de morte, mas uma coisa, outra coisa, um não existe, outro existiu, e todo mundo. Vou refazer a pergunta, hein? Vou refazer a pergunta que lá no nosso canal ficou ruim. Algumas perguntas eu vou refazê-las, porque hoje a conexão está legal. Eu gostaria que o senhor falasse, quando a gente fala, quando nós, do candomblé, muitos exus e muitas pombogiras falam que sofreram muito antes de vir para este plano e nos dar consulta, nos ajudar, porque eles são que vivem neste plano conosco. Eles falam muito, alguns falam que foram queimados, alguns falam que foram enforcados, porque sofriam algumas atrocidades quando eram vivos, quando foram vivos, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre Santa Inquisição. Isso dói! Santa Inquisição, que de santa não teve nada, né? Foi muito cruel. A Inquisição, na verdade, ela foi um período da história, né, da Idade Média em que a Igreja, com todo o domínio que tinha, todo o domínio que a Igreja tinha, domínio que sobrepujava o domínio dos reis. Tanto que quem coroava os reis eram os papas, que eram os reis da grande igreja, né? Tanto que os papas, até Paulo VI, até Paulo VI, os papas eram coroados. Existia uma coroa, tríplice coroa de ouro, que se colocava no papa, e ele era levado em litreira, né? Ou em andor. Vários homens carregavam o papa, né? Quem popularizou a figura do sumo pontífice foi o saudoso, não, nem posso falar de saudoso, porque é vivo no céu como santo, São João Paulo II. Né? Ele aboliu a tríplice coroação e aceitou somente a mitra, né? como sinal de poder sobre a igreja, poder humano. Então, mas até Paulo VI, eu, quando era criança, assistia a coração de Paulo VI, mas mulher, estou contando minha idade. Então, eu vi. Então, os papas eram soberanos, reis soberanos, que estavam acima dos impérios. E no tempo em que começaram a ter situações de pessoas com a abertura maior de pensamento, conhecendo a alquimia, conhecendo o poder das ervas, o poder da natureza, fugiu aqui a palavra, né? Dos 4 elementos, dos elementares, tá? E também conhecimento da Torá, né? E da Bíblia e da Torá. Por quê? Na verdade, o problema todo era a perseguição ao povo judeu. Por causa da culpa de terem colocado Jesus à morte, e também por causa de alguns rituais que o povo judeu fazia, que vai chegar daqui a pouquinho, está tem certeza, né? Então, a igreja considerava os judeus como bruxos, como considerava também os ciganos como bruxos, né? Assim, eu acredito que pessoas que tinham um pouco de ligação com essa forma de vida, em conhecendo os elementares, conhecendo poderes, que hoje em dia se tornou popular demais, conhecer o universo, mexer com as forças cósmicas, né? Hoje em dia, né? Quem conhecia isso era considerado bruxo. Quem lia demais era considerado bruxo. Eu estava queimado, se eu fosse aquele tempo. Então, nossa senhora, eu com certeza ia ser queimado e eu estar voltando aqui alguma... Eu e o senhor, nós já estava queimado faz tempo. Gente, a gente já é tostadinho. E aí, o que acontece? A igreja mandava queimar. São João Paulo II, pediu perdão ao mundo todo, aos judeus, aos ciganos, pelos atos da Inquisição. Então, a Inquisição começou leve, moderada, mas quando chegou na parte da Espanha,
e Portugal, que foi a Inquisição Ibérica, aí o negócio perdeu o controle, foi quando começou o grande massacre mesmo, né? Não cortando o senhor, não cortando o senhor, é só para complementar o que o senhor está falando. Quando o senhor fala da Santa Inquisição Espanhola, e você fala da Santa Inquisição Portuguesa, na Espanha, nós temos o Castelo de Maria Padilha. Na Espanha, nasce o primeiro tranca-rua, o senhor Geraldo Baltazar de Castelha. Eu não sabia marido disso. de Maria Padilha de Castelha. Então, por isso que essas roupas parecidas com dança de espanhol, não sei o que, é por isso? Eu não sabia disso. Eu sou sincero. Eu não posso dizer que sei o que eu não sei, entendeu? Então, não, por isso que a roupa das gírias, né? E são muito parecidas com roupa de dança flamenco, né? De flamenco, né? Tá legal. Na Espanha, seu Geraldo Baltazar de Castelha, ele tem duas esposas. A primeira esposa, Maria Mulambo de Castelha, que é a dona Maria Mulambo. Maria de Castelha, que é a dona Maria Mulambo. Maria de Castelha, Maria Mulambo. A segunda esposa dele é a Maria Padilha de Castelha, na qual Padilha... Não é bobo, não. O cara não é bobo, não. O cara é logo duas, né? Na qual Padilha tira Mulambo... O cara não aguenta o cara aguenta duas uma vez. Só que desse revertério todo tem um problema igual o senhor fala, tem um problema cósmico aí. Quando Dona Mulambo descobre que ele é apaixonado por Maria Padilha influencia o rei de tal forma na qual ele expulsa Dona Maria Castelha do coisa, que seria Dona Mulambo. Ele expulsa ela do castelo, na qual ela começa a viver e peregrinar próximo ao castelo. E aí é onde começa a ter as evoluções de Maria Mulambo. Maria Mulambo da lixeira, ela come o lixo do castelo, porque ela não tinha comida, então ela come junto com os mendigos, os restos do lixo do castelo. Gente! Maria Mulambo das Encruzilhadas. E aí tem a última passagem dela, na qual ela está no cruzeiro. Maria Mulambo do Cruzeiro das Almas, que ela já vai morrer, e ela já está naquela parte do jardim do castelo, que ela não frequenta mais o castelo, já está na parte do jardim do castelo que nós éramos enterrados no jardim, e ela já está no jardim do castelo, na qual ela fala, nenhuma mulher mais vai sofrer de amor. Isso eu vou demitir, não, porque inclusive na placa aqui de nossa igreja, né, tem um castelo medieval, né, e o cemitério é dentro do castelo. Incrível. Eu vi isso outro dia. Eu estava olhando assim, na placa da igreja tem um castelo medieval e no canto tem um cruzeiro, o cemitério com cruzes celtas. Essa aqui, que era o sítio de quem tinha poder, né? Então eu ainda estou lendo certo. Tá no certo aí. Não, eu não conhecia essa história. Tudo tem uma história, tem a gente fica vendo. Então, acontece, a Inquisição, eu não posso afirmar que, imagina, os guardiões, né, que o pessoal chama, são as pessoas que morreram, né? Eu vou pelo relato que o senhor me conta, pelo que o senhor já escutou, eles contando, é isso? Mas, isso. O número de pessoas que foram sacrificadas na Inquisição foi muito grande mesmo. Foi um erro da igreja? Foi. Mas como é que a igreja pode ter um erro desse? Como pode? Porque a igreja é composta por seres humanos. E como nós falamos no começo, o diabo não está na religião, o diabo está em pessoas. Eu sei que a umbandista que não acredita na figura do diabo, eu estou falando isso. O diabo, eu pregava sobre esses dias na nossa celebração, a homilia eu falava sobre o poder do inimigo. Ele trabalha no mental. Então, o diabo é mental.
totalmente mental. Ele trabalha na mente das pessoas. E ele faz pessoas se matarem, faz pessoas... Ah, mas é um ser? É o mental. Mental envolvido nessa situação, né? Porque nós somos totalmente criados dentro do mental de Deus. Tudo que Deus imaginou, Deus criou. Tudo que Deus idealizou, Deus fez. E se arrependeu de ter feito um homem, né, que emprestou a mente para o inimigo. Né? Ontem eu falava na missa, quando o inimigo, né, réptil, né, o reptiliano, né, aqui na Terra, que veio do espaço para a Terra, e aqui chega e diz para Eva e depois para Adão, comam, porque se você comer, você vai ser igual a ele. Como é que ele sabia disso? Se os anjos não conhecem o que é bem e o que é mal? Porque ele comeu antes. Quem primeiro comeu da fruta foi ele. E ele se abriu a mente dele e falou, opa, a gente consegue pensar igual o cara de cima, igual o chefe. Pode fazer. E aí... eu sou meio louco. Aí é onde dá ruim. É igual eu falo para algumas pessoas. É igual eu falo para algumas pessoas, e eu acho que o senhor tem a mesma ideia que eu. As pessoas, muitos zeladores, eu converso com vários zeladores e falo, mas meu velho, por que lá faz assim? Por que ali faz assim e a gente não segue um parâmetro, não segue uma diretriz na qual nós aprendemos? Porque, querendo ou não, nós não temos Bíblia. Nossa religião não tem Bíblia, mas ela tem um fundamento que é o princípio, o começo, o meio e o fim. Então dá para se aprender muita coisa com os antepassados e aquilo hoje já está mais relatado, hoje tem coisa mais escrita, hoje dá para se organizar bem. Muitos zeladores viram para mim e falam, a casa é dele, ele mexe a panela dele do jeito que ele quer. Aí eu falo, opa. Aí eu vou lá, o senhor é filho de quem? Vou dar um exemplo. Eu sou filho do Alexandre o Grande, para não falar o nome do orixá. Eu sou filho de Alexandre o Grande. Sou filho de fulano de tal, sou filho de não sei quem. Vou dar um exemplo, sou filho de Xangô, sou filho de Emanjá, sou filho de não sei quem. Então a casa não é sua, é dele. Como que você quer fazer o que você quiser na casa dos outros? É igual aqui. O senhor pode fazer aqui é a casa de Deus gerenciada por São Jorge. Eu não posso me meter. O que ele mandar fazer, eu faço. Eu sou apenas um condutor, um professor aqui para ensinar. Mas nada, eu não mando de nada aqui. Mas é o que eu tento passar para os zeladores. Falo assim, então a casa não é dele, a casa é do Inquice, a casa é do Orixá, a casa é do Vodunce, a casa é do guia. Então tem que ser o que ele mandar, não o que você acha que dá para fazer. É aonde começa a sair assim, um monte de exposição na internet. Claro que as mídias digitais ajudaram muito, claro que... tinha isso antes, Alexandre? Tinha, mas não tinha velocidade da câmera. Não tinha, isso aí, verdade. O poder da informação, né? Não tinha a velocidade da câmera e não tinha o poder da informação. A mesma coisa que tinha agora, tinha 150 anos atrás. A diferença é o poder da velocidade de informação. Só que muita coisa, infelizmente, igual o senhor fala, o diabo está dentro das pessoas. O que acontece? Muitos sacerdotes que não se intitulam sacerdotes, acabam fazendo isso. Porque o que acontece? Quando a pessoa ela realmente é um sacerdote, ela te permite a fotografar o que é claro, o que é objetivo, o que não vai expor o sagrado. Da mesma forma que não se pode expor muita... mas o pessoal fala, como é que é a iniciação no candomblé? Você tem que entrar para dentro para saber. A Nana Rosana é uma filhota amada que eu tenho, lá de São Paulo. E ela fala assim, eu trabalho na apometria. O senhor conhece a apometria? A apometria é um trabalho espiritual que muito interessante. E ela fala assim, a casa, as pessoas falam, a casa é do Dr. Lacerda, Dr. Lourenço, mas não pede direção para eles, né?
Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, que é até do Michel, essa pergunta o senhor conhecer, até do Michel. A pergunta é boa. Ele queria que o senhor falasse sobre o Conselho de Nicéia, e se, na sua opinião, esse Conselho de Nicéia tirou muita coisa da Bíblia e colocou deuses pagãos dentro do que não poderia pôr. Não foi eu que fiz a pergunta. Eu vou pegar esse rapaz. O Conselho de Nicéia. No Conselho de Nicéia que se formalizou o que é o cânon, né? O que é canônico e o que não é na Bíblia. E realmente, nós hoje temos uma Bíblia, a Bíblia católica, que tem alguns livros a mais que a Bíblia que os protestantes usam, porque os protestantes já dizem que alguns livros que nós temos não têm revelação divina, né? Porém, dos concílios, o que aconteceu? Muitos livros, né, os apócrifos, foram colocados de lado. E, realmente, existem livros, né, de um conhecimento espiritual muito grande que poderia deixar pessoas com muito conhecimento. Um deles, o livro de Enoque. Gente, o livro de Enoque é um negócio doido, né? Eu vou anotar aqui, livro, para o senhor mandar para mim. Livro de Enoque. Gente, esse é bomba. Esse é bomba. Esse fala de vida fora da terra. Esse fala da ida de Melquisedeque embora, né? Esse fala, o negócio quando o Enoque foi levado para os céus, leva você a crer muita coisa. Fala sobre quando os anjos tiveram relações com as filhas dos homens, e aí deram origem aos nefilins, né, gigantes. É um negócio. Gente. O senhor manda o livro para mim em PDF, para mim ler. Livro de Enoque, né? E existem evangelhos de Pedro, o evangelho de Madalena, evangelhos que foram tirados pela igreja, livros que foram tirados pela igreja, porque poderia abrir a mente para outras coisas. Como o caso, quando o Código da Vinci, né, veio e depois foi uma loucura esse negócio, né? Quando se encontraram... Tem o filme. Tem o filme. A sequência toda do filme é interessante, mas o primeiro ele mostra, vomita muita coisa. Quando encontraram os escritos do Mar Morto dentro de potes, ali muita coisa foi revelada. Em relação a se colocar deuses pagãos dentro da liturgia católica, né? É só a verdade, você entendeu? Mas isso aí não foi o Concílio de Nicéia diretamente. Quando Constantino, o grande criador da Igreja Católica Apostólica, isso não sou eu que estou inventando, não. Isso se aprende nas carteiras escolares. Livros de história. Em 324 depois de Cristo, né? Constantino, ele estava em muitas batalhas, né? O Império Romano estava se dissolvendo, até por causa dos cristãos, que estavam se espalhando, e depois, não concordando com o que Diocleciano, Tertuliano e todos os Césares anteriores, Nero, Calígula, haviam feito, o que é que ele faz? Ele vai para uma batalha, aí é o que ele conta, né? Que ele olha para o céu e vê o símbolo da cruz, e escrito em latim, in hoc signus vinci.
por este símbolo vencerás. E aí ele vai e promete que se ele ganhar, retornar a essa remoduação do Império Romano, ele se tornaria cristão. Se tornou. E no primeiro concílio chama os bispos todos, né, para que a igreja tivesse uma formalização, um modelo. O nome católico no latim significa universal. Né? Esse é o significado da católica. Igreja universal apostólica. Igreja católica apostólica romana. Então, Igreja Universal Apostólica Romana. Esse seria o nome da igreja. E aí, ele fica louco, né? E aí, quando Constantino... Mas essa igreja essa igreja aí que o senhor falou, ela tem alguns dogmas que as pessoas não prestam atenção, né? E eu, como eu não tenho rabo preso por ninguém, diz a minha esposa que um dia eu vou morrer pela língua, que não tem problema, que eu como muito, que eu sou gordinho, não tem problema. Como o senhor já passou na porta e eu também, o senhor já prestou atenção que os dois castiçais da porta são feitos de forma diferente? Igual os castiçais do Templo de Salomão, a coluna Jaqui e Boaz, J e B. E eles parecem como? Não sei. O senhor quer que eu fale? Eu falo. Fala para nós ouvir. Fala aí. Eles são exatamente um tridente de Exu e Pombogira. Um é quadrado, outro é... Aí a gente tem algumas informações que daí o cara fala assim, qual é a melhor forma de você cultuar a sua divindade? Você representando aquilo que você gosta, né? Uhum. Algumas pessoas com imagem, algumas pessoas com os nossos ferros, com as nossas coisas lá. Então ali tem um tridente de Exu e Pombogira. Vamos supor que eu fosse um espírito. Eu não sei onde eu estou indo. Eu passo na porta e vejo um tridente. Eu sou um Exu. Estou entrando em casa. Aqui. Eu vou entrar aqui mesmo, tio. Não, e se você ver as igrejas da antiguidade, muitas delas eram decoradas com gárgulas. O que são gárgulas? Com gárgulas. Decoração de com gárgulas. Qualquer dia eu falo porque o altar dessa igreja é alto. Se o senhor perguntar muito, eu falo hoje. Agora eu sei que você anda bloqueado. Agora eu sei. Agora eu encontrei. Mas, então, quando Constantino transferiu a capital do Império Romano para a nova capital, chamada Constantinopla. Lá em Constantinopla teve um concílio. E neste concílio de Constantinopla, a Igreja do Oriente, que é a Igreja Ortodoxa, que é a primeira igreja, a primeira que segue o rito dos apóstolos, a Igreja Ortodoxa se separou da Igreja Ocidental, que é a Igreja Romana. Então, no cisma de Constantino, e ninguém pode pedir para me bloquear, me acusar, então eu estou falando que eu aprendi na escola. Eu não estou com teorias minhas. Eu estou falando o que a gente aprendeu na escola, o que os livros escolares nos ensinaram. Então, no cisma de... O que significa cisma? Na separação, né? Na separação de Constantinopla, a Igreja do Oriente manteve o seu ritual e a Igreja do Ocidente manteve um ritual mais romano. Aí começaram o negócio de colocar. Mas de dia tal. Dia tal, esse aqui, dia tal, se lembrava do Deus tal. Então vamos lembrar do
tal, e assim, dia tal, do Deus tal, é santo tal. E foram fazendo ali o sincretismo. Ah, mas foi maldade? Pode ser que seja até para trazer aqueles que eram pagãos para dentro da igreja, né? Porque quando se lembrava de um Deus, o Deus Odin, bom, Odin é um Deus já germânico, né? Mas até em relação à Trindade, a maioria dos deuses, né, do passado, eles eram trinos. Né? Sim. Aí eu não posso falar as coisas, senão eu vou apanhar, vou ser processado. É igual foi para o senhor. Se o senhor quiser, eu falo porque que o altar é alto. Depois Não, eu hoje falo. não, fala para mim primeiro. Fala para mim primeiro. Fala para mim primeiro. O senhor não sabe? Não, fala para mim primeiro. Sei não. Eu não sei. Quer falar? Então, eu falo para o senhor primeiro. Se o senhor quiser falar depois, algum dia, o senhor fala. Tá bom. Eu vou sugerir, tá? Eu vou sugerir. Preste atenção que só vai entrar quem vai nessa religião. Lá só entra o pastor da igreja e alguém muito... E duas pessoas muito próximas do pastor. Só. E é por debaixo. Aí depois eu falo o que é. Tá bom. Tá bom. Que Ísis, Osíris e Sete te iluminem. Ísis, Horus e Sete te diga. Eu gostaria que o senhor contasse a história que o senhor contou da Nossa Senhora dos Navegantes, que na outra live ficou muito ruim o nosso áudio, né? E aí eu vou pedir para o senhor repetir. Por que os negros começaram... Por que a gente louva Nossa Senhora dos Navegantes, né? Porque a gente louva Nossa Senhora dos Navegantes, como na realidade o dono do mar é Olocum, nem Iemanjá. Iemanjá é a Senhora dos Rios. Né? Iemanjá é a Senhora dos Rios. Não tem nada a ver com navegantes. Dono do mar é o Olocum. Deus que ela vai falar depois que eu tô doido também, mas não tem problema. Explique para nós. O que eu posso falar de sincretismo em relação à Nossa Senhora dos Navegantes, que até dia 2 de fevereiro é o seu dia, e os nossos irmãos lembram de Iemanjá nesse dia, porque quando os escravos, né, os nossos irmãos, nossos antepassados, nossos ancestrais africanos eram vendidos lá na África, até por irmãos nossos, porque eu sempre falo isso, o branco não chegou lá com a pistola, não, eles já estavam sendo vendidos por um comércio negro. Quando eu falo negro, eu falo um comércio, um câmbio negro, um comércio paralelo. Aí eu vou até ajudar o senhor, na história. Quando os primeiros navios chegaram aqui, que não foram os portugueses conseguiram parar, mas não foram os primeiros a chegar. Quando eles chegaram aqui, os índios conseguiram naufragar as caravelas. Os índios. Imagina lá. Conseguiram naufragar. Não ia fazer lá. Não ia fazer lá. E lá não tinha arma, né? Lá o pessoal era burro. Se aqui os conseguiram naufragar as caravelas, os índios conseguiram naufragar as caravelas. E aí, o senhor conta um pedaço da história e eu conto outro para ficar legal. Se as nações, né, as tribos, eram impérios, porque eles assim, a ideia que se tem é que negro era tudo miserável, tudo passa fome, tudo mendigo. Não era verdade. Era o rei. É a ideia de hoje. Essa é a ideia de hoje. Eram reis. Eram poderosos. A África não era um lugar de miséria. Tanto não era como não é. E embaixo daquele Se você meter uma picareta, sai diamante, mas não sai água. Não entendi. Se você meter uma picareta no chão, sai diamante. A água não sai, mas diamante sai. Água não sai. Sai diamante. Quantas pessoas enriqueceram em beira de rios? Pegando diamante como se fosse pedrinha de colar, gente. Então, o Rio Kwanza, lá na Angola, enriqueceu muita gente.
Enriqueceu muita gente. Então, o ouro lá na África é um negócio é igual chuchu na terra, gente. Por isso que as pessoas falam assim, no candomblé, que é uma religião brasileira, não é africana, né? As religiões de trás são outras. Candomblé O candomblé é cheio de coisa dourada, porque representam as roupas e os ornamentos que esse pessoal estava lá. Né? Então, quando uma tribo guerreava com a outra e eram dominadas, os perdedores eram vendidos pelos próprios irmãos, né? Como escravos. Os portugueses traziam eles para cá e eles tinham a primeira luta, que era passar pelo oceano vivos. Só que todos eles estavam dentro de navios negreiros, dentro de porões, pouco viam a luz, defecavam e urinavam no mesmo lugar, pegavam doenças respiratórias, doenças de pele, doenças de alimentação, diarreia. Ali era um negócio terrível. Eram tratados como se fossem plancos. Por isso chegavam lameados, sujos, fedorentos. Por quê? Não porque eles eram assim, porque eles foram conduzidos. E a primeira coisa que tinham que fazer era rezar para que Nossa Senhora dos Navegantes desse a eles, né, ao navio, uma viagem cruzando o Atlântico para chegar aqui. Eles faziam as suas rezas a Iemanjá, mas os portugueses achavam que era a Nossa Senhora dos Navegantes, porque a imagem dela estava ali. Então, essa mistura, como Nossa Senhora da Boa Morte, o Senhor do Bonfim, que as pessoas morriam na travessia do Atlântico e eram jogados no mar. Que, na verdade, o mar como é que chama? Calunga, né? Calunga, né? Sim, a Grande Calunga. Calunga, né? Então, o mar é a Calunga. Gente, é a grande, porque o cemitério é pequeno, mas, na verdade, realmente, se você for olhar, o mar é o maior cemitério que existe no mundo. O maior. Não só pelos nossos irmãos africanos, mas se você parar e for biblicamente, ver teologicamente, historicamente, quando houve o dilúvio, porque até o dilúvio não chovia, o vapor subia do chão e regava toda a plantação. Por isso que quando Noé falava que ia cair água, você fazia, é maluco. E realmente, as águas caíram e foram enchendo a terra. E para onde essas águas foram? Para as partes mais profundas e encheram os oceanos. E o que essas águas levaram? Todos os restos humanos, dos animais que morreram, porque só um casal de cada um foi colocado na arca, a história conta, tudo isso virou fóssil. E se virou fóssil, virou produtor de combustível. Por que se acha mais petróleo na profundeza do mar? Porque todos esses mortos, tanto os mortos no dilúvio como os mortos das travessias no tempo da colonização, estão lá embaixo. E foram produzindo petróleo, combustível fóssil. Então, eles estavam ali... Quanto mais gelado, melhor. Hã? Quanto mais gelado, mais petróleo. É isso aí. Entendeu? Então, você para ver, querido Tatazazi, que, na verdade, quando se fala de Nossa Senhora dos Navegantes e de Iemanjá, são duas situações, duas divindades totalmente diferentes. Nossa Senhora dos Navegantes não é Iemanjá. Porém, a lembrança de uma e a lembrança de outra se confundem historicamente e na carga da história. Que as pessoas, para não morrerem chicoteadas, pediam para Nossa Senhora dos Navegantes. Mas o cara não sabia. Se você começar a falar na língua iorubá comigo, eu não vou entender. Você pode estar me xingando, eu vou dizer assim, que bonito, né? Não sei, eu não entendo. E se eu falar em latim com você, Dominus vobis, com et, com o espírito tudo,
poxa, o que ele tá falando? Então, o cara tá Eu me vou achar falando. que o senhor está me jogando praga. Hã? Eu vou achar que o senhor está me jogando praga. Então, se eu começar, o camarada lá, dentro do barco, falando em Yorubá, o português, ora, pois, que está a falar? Está a rezar para Maria. E ficou por isso mesmo. E aí eu vou completar a nossa parte. O que acontece? Quando tem essa parte aí que os portugueses chegam na parte do Brasil, eles não chegam atirando. É a parte que não é contada na carteira de escola, né? Eles não chegam atirando. Eles não chegam rendendo os índios. Eles chegam como moeda de troca. Presenteando. O Eu espelho. tenho uma caneta. Deixa eu ver esse arco. Troca comigo. Aí eu vou desarmando você. Aí eu vou te desarmando. Quando você está totalmente Desarmado. Quando você está totalmente desarmado, só com o espelho da Oxum, Apito. com o apito, aí eu vou te falar assim, agora mudou a parada, tio, agora você perdeu. Muito bem. O português só é burro na piada, porque na história ele não é esse cara aí, não. Tanto é que deixou o Brasil como deixou. Dentro da religião cristã, há alguns tipos de manifestações. Essas manifestações dentro da nossa religião, elas são entendidas como manifestações de orixá, ou de erê, ou de vodum, ou de exu, ou de pombogira. Porém, no Brasil, há relatos de pessoas que incorporam na igreja. Antes de eu responder essa pergunta, a Nana Rosana quer fazer uma pergunta para o senhor, para o Tato. Por que se personificam os orixás, se eles são energias da natureza? Não entendi, refaça a pergunta. Ela pergunta, por que se personificam os orixás, se eles não foram pessoas vivas, mas são energias da natureza? Essa é moleza. Tem uma mais difícil? O senhor que fala que não é para fazer pergunta difícil. É assim, vou te explicar. Dentro da religião de Angola, nós cultuamos forças da natureza, de Inquice. Os Inquices são forças da natureza. Porém, dentro do candomblé de Queto, se cultua orixás. Na realidade, não são orixás, são eborás. O que são eborás? Pessoas que foram iniciadas no culto daquelas pessoas que já foram vivas muito tempos atrás. Vou dar um exemplo. Um eborá de Ogum, uma pessoa que vai dar transe de Ogum, porque ela foi iniciada no culto de Ogum e ela possivelmente vai absorver o corpo de uma pessoa. Já no candomblé de Angola, nós cultuamos forças da natureza. Zaze, o raio, Lembá, a verdade, e por aí, o Bamburucema, que é a matamba, o vento. Então, nós de Angola cultuamos forças da natureza. O pessoal de Queto cultua orixás. Então, esses orixás existiram, foram vivos. Há relatos em Ifá que dizem que isso existiu. Ogum existiu, Inhaçã existiu, Iemanjá existiu, Oxóssi existiu, Exu existiu. Exu não é demônio, Exu é orixá. Exu existiu. Aí, se o senhor quiser, eu explico a diferença do Exu Catiço para o Exu Orixá. Aí eu vou deixar o senhor fazer a pergunta. Daqui! Vou perguntar. Mas termine, por favor. Então, Exu Orixá existiu, entendeu?
Então, dentro dessa concepção, temos uma ligação. Ogum, Exu e Oxóssi foram criados por Olodumare e são irmãos. Um não vive sem o outro. Se você for iniciado algum dia numa casa de candomblé de Ogum, automaticamente você tem que aceitar Oxóssi. Se você algum dia numa casa de candomblé foi iniciado de Oxóssi, automaticamente você tem que se assentar Ogum. E por que Exu? Ele é o intercomunicador dos dois. Exu, dentro do panteão iorubá, ele se transforma no comunicador dos orixás. Exu é o cara que está aqui. Então, se eu chegar e falar assim, ó, eu estou dando essa oferenda para que o padre Pedro Paula seja próspero. Só que eu sou carnal. Eu não consigo falar com o Xangô. Eu vou pedir que Exu leve minha oferenda a Xangô e fale a ele. O Exu, orixá. Agora vem a pergunta. Tá, então existe um orixá, uma força da natureza, seja que for encarnado no passado, chamado Exu, lá que veio da África. Blá, blá, blá. E aí existem os Exus, que o pessoal aí que, né, dos centros, da consulta, o charuto, o negócio. Né? Isso. E aí? Qual é a Vamos lá. diferença do outro? Um é entidade. O outro é divindade. Exu, orixá, é a divindade. E o outro Exu é a entidade. Sim, na qual o senhor mas um não tem nada a ver com o outro. Só o nome. Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá. Só o nome. Só. Uhum. Você me Por quê? Vai, continue. Perdão. Aí, o que acontece? A entidade Exu que vive aqui, ele é meu ancestral. Lembra que o senhor vai começar a falar agora? Da incorporação? É. A entidade Exu que pega meu corpo é meu ancestral. Aí eu deixo para o senhor agora. Não, aí você me perguntou se dentro das igrejas há essa incorporação, é isso? Tá. Eu volto a dizer que muita coisa é mental. Não estou falando que é loucura. É mental. Começa a agir aqui. Né? Então, tem coisas que é fácil perceber. É fácil perceber. Indução mental acontece muito. Eu cheguei assim, olha, vou fazer uma oração. Aí, quem tá aí, você vai fazer oração agora e prepare. Porque se o Exu tá aí, vai cair a pombagira, vai cair, não sei o que. Gente, se o camarada está com a vida toda arrebentada, já está com a vida toda cheia de assim, ou bebendo, ou fumando demais, ou problema com a mulher, problema com o marido. Se o que está acontecendo é isso aí, gente, é fácil. É fácil. Muito fácil. Como acontece algumas coisas que até a igreja que nós estamos falando, o qual eu tenho um pedaço dela, acontece em alguns casos, e as pessoas, você vai agora descansar, repousar no espírito para você ser curado. Pô, já mandei o cara dormir, eu toco o camarada. O cara acorda. E não esquece de passar o cartão. Essa parte não fala isso, porque aqui também tem cartãozinho, que ele pode apertar, passa o cartão. Não, isso aí, isso chama-se modernidade. Num mundo onde tem a sala, onde tem um vagabundo sobrando, você tem uma vaga de cartão,
Então, eu sou bem verdadeiro. Podia... aqui tem. Pessoa que quer ajudar, que colaborar, pode passar, tranquilamente. Mas você não vê essa maquininha aqui na hora do ofertório e vir aqui para frente, não tá todo mundo com maquininha na mão, não. Fica lá escondido. Se quer fazer, pede lá, a pessoa liga e passa lá. É assim. Entendeu? A igreja não pode ser o Banco Central, não pode ser. Não pode ser. Então, o que acontece? Agora, o senhor não acredita que existem espíritos imundos? Porque o próprio Evangelho fala que Jesus estava na Terra, espíritos imundos estavam ali e dominavam pessoas, não é isso? Acredito, porque até mesmo no Espiritismo existem rituais de desobsessão. Né? Pessoas que estão ali, sim, cheias de problemas, cheias de troços ali, e recebem uma bênção de desobsessão, um trabalho de descarrego, ou como é que chama? Também um ebó. Sacudimento, ebó. Mas acontece. Por quê? Porque espíritos imundos. Pô, eu já sei de casos de pessoas que chegam no centro espírita, numa sessão espírita, e o espírito-chefe lá que está coordenando fala assim, ó, você está com um encosto. A palavra encosto não vem de nenhuma crença religiosa cristã, não. A palavra encosto vem da própria religião espírita, que fala que são espíritos desencarnados, ruins ou perturbados, anjos caídos, que encostam nas pessoas e atrasam a vida delas. Então, quando eu falo encosto, não é com deboche nem para poder humilhar a religião. Mas não é uma linguagem espírita, encosto, né? É uma linguagem espírita. Não é igual. Então, ó, tem um encosto na sua vida. Então, se o próprio espiritismo, que eu não preciso, que for, reconhece que tem um encosto, né? Já tivemos relatos que de familiares, de familiares, através do jogo de búzios, do método de Ogum, falar que, ó, infelizmente, quem está atrapalhando a sua vida é o seu pai que faleceu, a sua mãe que faleceu, a sua tia que faleceu, que gostava muito de você, está próximo a você. Só que ela não sabe que está te atrapalhando. Para ela está te ajudando. Então, e o que acontece? Isso aí é uma questão de encosto, né? Um encosto ali. Agora, sabe? Aí Exu é o diabo. Não nada de cartão, não nada de capa, não nada de... Nem usa tridente.